estaria provada a inexigibilidade, bem como o preço não estaria igualmente bem justificado. A instrução aqui, igualmente, foi de SDG, que propôs o não provimento do recurso. Palavra do eminente advogado. Cumprimento o excelentíssimo senhor conselheiro presidente, Edgar Camargo Rodrigues, excelentíssimo senhor conselheiro relator, Renato Martins Costa, e todos os demais membros do tribunal. Trata-se da análise de 2 processos de inexigibilidades, firmados no final do primeiro ano do mandato do prefeito de Campos do Jordão, em decorrência de solicitações realizadas pela Secretaria de Educação, destinadas à aquisição de livros didáticos para a educação infantil e atlas ambiental para a rede municipal de ensino. Em ambos os TCs, as sentenças consideraram que haveria falhas no atendimento dos incisos 2 e 3 do artigo 26 da Lei 8.666, que preceituam que o processo de inexigibilidade deve ser instruído com a razão da escolha do fornecedor executante e a justificativa do preço. No tocante ao TC 16688, RO 2782, destinado à aquisição dos livros didáticos, é necessário destacar que a escolha do material aconteceu após a equipe pedagógica da Secretaria de Educação analisar itens fornecidos pelas editoras Saraiva, Moderna e Esfera e, em seguida, ter encaminhado à Prefeitura memorando, em que é assinado por 3 professoras coordenadoras, servidoras municipais, e pela Secretaria Municipal de Educação adjunta. Memorando que concluiu que os livros da editora Esfera eram os únicos que atendiam conjuntamente às referências curriculares do município e do Ministério da Educação. É importante destacar ainda que as obras da editora Esfera são de autoria da renomada pedagoga Regina Schudo, especialista em educação infantil, que apresenta em seu currículo colaboração com o INEP, Instituto vinculado ao Ministério da Educação, o que torna notória a qualidade das obras. Além disso, a editora fornecia 2 cursos que acompanhavam o material, um de capacitação de professores e um de implementação da coleção. Nenhum dos outros editores forneciam esse nível de suporte ao município. Diante disso, a Secretaria verificou que as obras selecionadas e distribuídas eram comercializadas exclusivamente no território nacional pela própria editora, o que só restava a alternativa de um processo de inexigibilidade fundado no artigo 25.1 da Lei 8.666. No entanto, a sentença, como já dissemos, a sentença considerou que a Secretaria não indicou detalhadamente a diferença existente entre cada um dos materiais analisados que tornasse possível a aferição de que o material escolhido realmente possuía características exclusivas. Vejam, excelências, a sentença não pode considerar que a ausência de fundamentação ou a pouca fundamentação da comissão avaliadora é fundamento suficiente para conduzir a irregularidade de todo o processo de inexigibilidade, desconsiderando que inúmeros servidores realizaram a avaliação do material e decidiram em conjunto que ele era o melhor para a educação do município. Já no tocante ao TC 16692, RO 2787, destinado à aquisição dos atlas escolares, a Secretaria Municipal de Educação já planejava há algum tempo trabalhar nas séries iniciais conteúdos relativos às disciplinas de educação, de geografia e educação ambiental a partir de um contato maior com suas origens e de uma maior familiarização com o lugar onde viviam. Ao trocar experiências com as Secretarias Municipais de Educação dos municípios vizinhos, tomou conhecimento da existência do único material que contemplava todos esses aspectos curriculares desejados, com a metodologia inédita denominada Metodologia de Contextualização da Aprendizagem, que por meio de um programa intitulado Mundo, Ambiente, Pertencimento e Ação, tinha como proposta permitir que as instituições de ensino, fornecer às instituições de ensino, informações ambientais geográficas, históricas, culturais e econômicas personalizadas sobre a comunidade onde vivem, contextualizando as informações hiperlocais no Estado, no Brasil e no mundo, e assim garantir o aprendizado e a mudança de atitude em relação à sustentabilidade global, com base no conhecimento da realidade local. No entanto, a primeira decisão considerou que a Secretaria também não indicou por que os outros programas educacionais disponíveis no mercado não seriam capazes de atingir os mesmos propósitos e finalidades almejados pelo programa contratado.
A singularidade do programa MAPA reside justamente no seu caráter personalizado, que além de ensinar conteúdo programático por meio de uma metodologia inovadora, permitia aos alunos da rede municipal compreender melhor as particularidades do município de Campos do Jordão, bem como a sua importância para o estado de São Paulo e para o Brasil. Vejam ainda que foi justamente através da troca de experiência com outros municípios que a Secretaria de Educação de Campos do Jordão tomou conhecimento da existência desse material personalizado e não conseguiu identificar nenhuma outra empresa que poderia fornecer algo semelhante. Assim, acreditando que esse material era o único que mais beneficiava as crianças do município, foi necessário realizar um procedimento de inexigibilidade diante da comprovada inviabilidade de competição. Já no tocante à pesquisa de preços, que seria a justificativa do preço, 26.3 da Lei 8.666, vale reforçar que estamos diante de processos de inexigibilidade fundados no artigo 25.1, hipótese criada justamente para possibilitar a aquisição de produtos fornecidos por apenas uma empresa ou representante comercial, tornando impossível um procedimento de pesquisa de preços, uma vez que o material será adquirido do único fornecedor que pode vendê-lo. No caso da aquisição dos atlas, tal aferição se mostraria ainda mais inviável, visto que o material seria personalizado e exclusivo para o município. Essas são as considerações que gostaria de trazer ao tribunal. Muito obrigado pela atenção. Conselheiro relator, tem palavra? Senhor presidente, eu cumprimento, agradeço as sustentações muito elucidativas e eu me encontro em condição de proferir os votos. Perfeitamente. Em preliminar, conheço dos recursos. Plenário acompanha. A primeira questão que devemos ter em mente, senhores conselheiros, é de que não estamos diante de um sistema de ensino. Portanto, não há a abrangência que conduziria à aplicação da interpretação desse tribunal de que a matéria se resolveria a partir de um procedimento licitatório de técnica e preço, em que essas questões das opções abertas no mercado seriam postas com maior abrangência e clareza. São aquisições de obras específicas. Então, vamos verificar, em relação a cada uma delas, as condições que determinaram a inexigibilidade. Quanto à geotécnica, para começar, pretendeu-se nessa aquisição dar aos alunos e aos professores questões de acesso a informações de atlas ambientais de Campos do Jordão. Então, portanto, a particularidade já está determinada dentro do próprio conceito do objeto, a meu juízo. E não foi algo que foi feito sem uma análise técnica prévia. Houve uma comissão de orientadores pedagógicos, houve a participação da secretária adjunta da Educação e tal equipe concluiu que o dito projeto MAPA, por possuir caráter personalizado, proporcionaria aos alunos informações ambientais, geográficas, históricas, culturais e econômicas sobre a comunidade onde vivem, contextualizadas, portanto, as particularidades daquele município. Essa característica, eu acredito, confere natural redução do mercado fornecedor, restringindo a oferta da obra ao correspondente editor especializado. Em relação à contratação da editora Esfera, constante no item 15, o material também foi avaliado por comissão de orientadores pedagógicos, pela secretária de Educação adjunta, que concluíram, comparativamente a outras 3 obras analisadas em conjunto, que a coleção Pensar e Brincar, comercializada pela editora Esfera, continha características que se alinhavam ao Plano Municipal de Ensino de Educação Infantil. Essa característica, tal qual na contratação da editora geotécnica, restringe a oferta da obra ao correspondente editor especializado. Nesse sentido, senhores conselheiros, me parece bem justificada a inexigibilidade fundada no inciso 1º, o que conduz à questão da fixação do preço.
Ora, toda a vez que nós temos uma inexigibilidade de licitação, a comparação de preço ela fica afunilada em relação a fornecimentos da mesma natureza em setores distintos da administração ora contratante. E isso, na medida do possível, foi estabelecido sem que se verificasse qualquer abuso ou discrepância. Nesse sentido, então, respeitosamente, eu proponho o provimento de todos os recursos. Está em discussão. Encerrar a discussão em votação. Aprovado o voto do relator, dado o provimento aos recursos. Cumprimento os advogados que nos auxiliaram no trabalho. Continua. Muito obrigado. Excelência, me permita só uma observação, porque talvez saia dessa forma no voto. É geodinâmica o nome da empresa e não geotécnica. Não, geodinâmica. Geodinâmica. Eu acho que deve existir uma geotécnica, doutor Fernando. Engenharia. Por acaso, a ela me referi, mas é geodinâmica. Não tenha dúvida e nem preocupação em relação a isso. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Fica mais clara ainda. A impessoalidade fica mais clara ainda, que errou o nome. Pois é, exatamente. Obrigado. Continua com a palavra, doutor. Eu já relatei os de sustentação oral, presidente. É verdade. Há outra sustentação. Vossa Excelência tem o 17, mas vamos passar então para o outro que tem sustentação. Não, eu tenho o 17 aqui à disposição. Se Vossa Excelência... É que o 17 eu não tinha sido cientificado de que haveria sustentação, mas estou pronto para relatar. Vamos ao que tem pedido de sustentação, né? 30 a 32. Depois Perfeito. Voltamos. Depois voltamos. Perfeito. Advogado doutor Flávio Magdesian, está presente na nossa sala. Está. Com a palavra, eminente relator, que é o conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhor diretor do STG, ilustre advogado, doutor Flávio Magdesian, exame de recursos ordinários que consta dos itens 30 a 32 da pauta, interpostos por Rogério Cardoso Franco, prefeito de Cotia, Paulo Eduardo Fontanelli Scavacini, secretário municipal de Educação, e a empresa Método Uniformes, face da decisão da segunda Câmara que julgou irregulares o pregão presencial e a subsequente ata de registro de preços entre a Prefeitura de Cotia e a empresa Método Uniformes, objetivando a aquisição de uniformes e tênis escolares na forma de kits a serem distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino. O Ministério Público de Contas teve ciência nos termos regimentais, artigo 69, inciso 2. SDG, após análise, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Esse é o relatório, presidente. Tem a palavra, eminente advogado. Muito obrigado. Doutor Edgar Camargo Rodrigues, presidente, nosso ilustríssimo conselheiro relator Dimas Eduardo Ramalho, em nome de qual eu cumprimento todos os outros conselheiros. Bom, conforme o brilhante relatório do nosso conselheiro, é a aquisição de uniformes escolar para o ano letivo de 2018. Eu pretendo fazer um breve arrazoado aqui do histórico da contratação. Esse processo de compra se iniciou em 7 de 8 de 2017, com o despacho do doutor André Luiz Vasques, antigo secretário de Educação. Esse edital foi publicado em 10 de outubro de 2017, teve representação e análise de exame prévio de edital no TC 16 872 98917, onde foram
determinados algumas correções, e ele foi republicado em 19 de 12 de 2017, assinado novamente pelo André Luiz Vasques, ex-secretário. Esse processo decorreu entre o primeiro quadrante de 2018. O pregão foi declarado vencedor a método em 13 de 4 de 2018. Em 17 de 4 de 2018, teve um despacho do ex-secretário André Vasques, declarando vencedora e aceitando a amostra da empresa. 26 de 4, teve um parecer do pregoeiro, o senhor Fernando de Azevedo Pumar. 27 de 4, teve um despacho da secretária interina à época, doutora Genilda de Mateus Cassiano dos Santos. E apenas em 3 do 5, o processo foi enviado ao secretário. Secretário esse, meu cliente, Paulo Scavacini, que foi nomeado dia 2 de 5 de 2018. Ou seja, ele fora nomeado um dia antes desse processo chegar a ele. Conforme relatado, ele não participou nem dos trâmites internos da licitação, muito menos da abertura do edital, das sessões de julgamento e nem mesmo de qualquer outra decisão. Todas as decisões foram tomadas ou pelo antigo secretário, Dr. André Luiz Vasques, ou pelo pregoeiro Fernando de Azevedo Bittar. Bom, por isso, no meu recurso ordinário, eu peço a reanálise da multa aplicada por ele, porque ele sempre atuou em conformidade com o princípio da boa-fé, ou seja, foi nomeado 2 dias antes da homologação e adjudicação do objeto. O objeto é o pregão de compra de uniforme para o ano letivo de 2018. Estávamos em maio de 2018, ou seja, os alunos estavam sem uniforme há 5 meses. Isso já estava sendo objeto de pressão muito forte da sociedade, uma pressão política dos vereadores, do próprio prefeito, inclusive da mídia. Essa notícia que os uniformes não tinham sido entregues ainda saiu em jornais de grande circulação, Globo, etc. Portanto, ao receber um processo onde teve todo o trâmite legal, decisões técnicas e jurídicas de procuradores, do antigo secretário, da área técnica da Secretaria da Educação e do pregoeiro, o meu cliente, utilizando-se da confiança legítima que se tem dos atos do Estado, decidiu por homologar, adjudicar e fazer essa compra, até para poder atender todas as crianças que ali estudavam na rede pública de ensino. Bom, por isso, eu peço, além de se entender pela boa-fé dele, que se analise o processo pelas dificuldades reais que ele teve que passar, assim como as circunstâncias práticas que limitaram a sua atuação. As dificuldades reais e as circunstâncias práticas que limitaram, a análise das circunstâncias práticas e das dificuldades analisadas estão prescritas no artigo 20 e, o número do artigo não vou me lembrar, mas acho que é 22, parágrafo 1º da LINDB. Inclusive, para isso, eu vou citar um brilhante artigo do nosso relator, Dimas Eduardo Ramalho, que saiu no dia 15 do 5 no Estadão, onde ele, comentando a esdrúxula MP 966, diz que o Tribunal de Contas tem que analisar no prisma do artigo 22, parágrafo 1º, todas as atuações do administrador. Bom, então, como eu disse, o senhor Paulo Scavacini não participou da fase interna, não participou das sessões, não participou da decisão que declarou a método vencedora, não dando causa a nenhum dos atos aqui julgados. E apenas por homologar e adjudicar um processo administrativo que ele recebeu, como eu disse, um dia depois de ser nomeado, está sendo multado, enquanto o pregoeiro, que fez a maioria dos atos, e o ex-secretário, Dr. André Luiz, nem são citados no processo. Por esse motivo, eu
eu peço para que seja analisado e reanalisado essa multa aplicada para o meu cliente, porque além dele não ter atuado e não ter agido de má fé em nenhum dos atos aqui apontados, todas as irregularidades ainda do processo que foram apontadas, que é a existência de cláusula de realimento de valores, existência de comprovação de regularidade de tributação genérica, existência de declaração de comprometimento pelos licitantes, não atrapalharam em nada o edital, não tem, então, a nulidade segundo o princípio do passo de nullité sans griffe. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, conselheiros. Senhor relator. Senhor presidente, diante das ponderações da defesa, eu vou retirar de pauta com retorno ao gabinete para que eu possa analisar o que foi trazido hoje e voltará brevemente para a nossa pauta. Muito obrigado. Pois não, a matéria fica adiada. O tribunal cumprimenta mais uma vez o doutor Flávio Magdesian pela sua participação. Senhor presidente, exame de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Olímpia em face da decisão da segunda Câmara que julgou irregulares o pregão presidencial, a subsequente ata de registro de preços entre a Prefeitura de Olímpia e a empresa Vanessa Ferreira de Souza Serviços de Portaria, para prestação de serviços de portaria patrimonial, controlador de acessos e monitoramento para atender necessidades das secretarias municipais, no valor de R$ 872 mil. Ministério Público de Contas nos termos regimentais, SDG pelo conhecimento e não provimento. Recurso termos, dele conheço em preliminar. O plenário acompanha. No mérito, a própria dimensão do ajuste, que envolveu 8 mil diárias e um valor total de R$ 872 mil, evidencia que a Prefeitura de Olímpia não buscava contratar unicamente serviços para eventos. Estando clara a natureza contínua do objeto, torna-se incontornável a afronta à sedimentada jurisprudência desse tribunal, enunciada na súmula número 31. Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para a contratação de serviços de natureza continuada. Dentro do exposto, o voto pelo não provimento do recurso ordinário. Está em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto com a Vossa Excelência, itens 26 a 28 da pauta. Referido. Recursos ordinários interpostos pela senhora Sueli Navarro Jorge, ex-prefeita de Havaiandava, contra a decisão da primeira Câmara que julgou irregulares a dispensa de licitação e os contratos assinados entre o município e José Luiz Enoque, Márcio José Zanin e Diana Santos Marques da Silva. Ministério Público de Contas teve ciência nos termos regimentais. A SDG opinou pelo não provimento dos recursos, por entender que as razões trazidas nos autos apenas repetem argumentos e não afastam as impropriedades. O relatório passou agora. Em preliminar, o recurso tem termos, portanto, dele conheço. Conhecido. No mérito, entendo que a Prefeitura de Havaiandava deveria ter realizado regular procedimento de licitação conforme preceitua o artigo 23, parágrafo 3º da Lei de Licitações, para amparar a concessão de terreno público, já que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses de dispensa prevista no artigo 17, inciso 1, da referida norma, revelando-se, de igual modo, inadequada a legislação municipal apontada no caso como lastro normativo. Demais disso, inexiste a necessária e prévia avaliação, a concessão foi dada sem justificativas, o que viola o princípio da impessoalidade. Acolho manifestação de SDG, não do provimento de recurso ordinário, confirmo na íntegra
a respeitável decisão hostilizada. Está em discussão e votação. Aprovado. Voto relator. Exame agora, recurso ordinário interposto por José Milton de Magalhães Serafim, ex-prefeito de São José do Barreiro, contra a decisão da primeira Câmara que julgou irregulares a dispensa de licitação e as aquisições diretas de peças automotivas efetuadas pela Prefeitura de São José do Barreiro, da empresa Alexandro da Silva Almeida Locadora, no valor de R$ 37.089,48 em 2012. Ministério de Contas, os Tribunais Regimentais, SDG opinou pelo conhecimento, após análise, e pelo não provimento do recurso. Ao relatório, recurso em termos dele conheço, presidente. Conhecido. É impossível dar novo rumo ao processo, uma vez que a instrução demonstra que as compras de peças automotivas foram sistemáticas, com 21 notas de empenho emitidas em favor de uma mesma pessoa jurídica no espaço de 6 meses. Esse volume de aquisições, senhores conselheiros, exigiria um procedimento licitatório, cujo formato poderia se utilizar do sistema de registro de preços, já que o ex-prefeito alega dificuldade em estimar a quantidade necessária. Portanto, rejeito os recursos e mantenho a decisão recorrida. Está em discussão e votação. Aprovado. Com a permissão de Vossa Excelência, julgamento nos itens 30 a 32 da pauta. Já não seriam vistos aqui, houve sustentação oral 30 a 32? Acho que houve realmente a defesa oral, né, presidente? Houve a defesa oral. Vossa Excelência relataria agora 33. 33, 34. 33, exame aqui, o recurso ordinário interposto pelo senhor Carlos Roberto da Silva, na qualidade de ex-presidente da Câmara Municipal de Alvinlândia, em face da decisão da segunda Câmara, que julgou irregulares as contas daquela edilidade, relativas ao ano de 2016. O Ministério Público de Contas analisou e se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo. É o relatório. Em preliminar, recurso em termos dele conheço, presidente. Conhecido. No mérito, os argumentos recursais podem ser acolhidos excepcionalmente para autorizar a reforma da decisão recorrida. É sabido que os cargos em comissão constituem exceção ao artigo 37, inciso 2, da Carta da República, que estabelece como regra o concurso para ingresso na administração pública. Nessa perspectiva, o exercício das atribuições atinentes a procuradores jurídicos, por envolver atividade de caráter técnico e burocrático, demandaria a existência de cargo efetivo, o qual deve ser provido mediante realização de concurso público, nos termos do artigo 131, parágrafo 2º da Constituição Federal, e artigo 98, caput e parágrafo 2º da Lei Estadual, da Constituição Estadual, não se mostrando apropriado o desempenho por servidores comissionados, como apontado na instrução. Este é o entendimento dessa Corte de Contas. Contudo, nesse caso concreto, entendo, senhores conselheiros, que essa falha possa ser relevada diante da diminuta estrutura administrativa e orçamentária da edilidade, bem como em vista das providências adotadas pela Câmara em 2019 para a sua regularização. A Câmara de Alvinlândia possuía, em 2016, um quadro de 4 servidores, sendo 3 servidores efetivos e um comissionado jurídico para atender 10 vereadores. Segundo ficha financeira para pagamentos,
O salário do assessor jurídico era de R$ 2.337,52, com uma folha de pagamento dos servidores que não passava 10 mil mensais. A despesa total de folha de pagamento da Câmara ficou em 50,20, abaixo dos 70 permitidos, dentro do orçamento de 648 mil. Entendo que devamos considerar também que o município de Alvinlândia tem 3.182 habitantes e uma arrecadação de 10 milhões de reais. Assim, sem discordar da importância do cargo de procurador para o legislativo, entendo que a situação concreta da Câmara de Alvinlândia permite o relevamento desta falha. Ainda como reforço ao juízo de relevação da falha, senhor presidente, senhores conselheiros, acresço a informação quanto à alteração da estrutura funcional da Câmara decorrente da Lei Complementar Municipal 107 de 2019, que é uma demonstração de que a Câmara adotou providências para corrigir irregularidade. Com relação à falta de retenção e recolhimento das contribuições sociais, entendo que a decisão recorrida não merece reparos. A fiscalização apontou que a falha é reincidente e que, apesar da situação ter sido regularizada a partir de maio de 2016, a Câmara não adotou qualquer providência para regularizar essa questão. Além disso, a alegação de que a situação foi regularizada no exercício seguinte não está acompanhada de qualquer documento, qualquer providência que pudesse comprovar. Dentro do exposto, presidente, acolho manifestação do Ministério Público de Contas, voto pelo não provimento de recurso ordinário, mas afasto da razão de decidir a falha em relação à quadra de pessoal. É o voto, presidente. Está em discussão. Em votação. Presidente. Conselheiro Renato Martins Costa. Não, para acompanhar o conselheiro Dimas Ramalho e apenas enfatizar quanto a essa questão das procuradorias municipais, o Supremo Tribunal Federal, numa recentíssima decisão, deixou assentado que os municípios não têm a obrigação simétrica de se organizarem na área jurídica em procuradorias, o que demonstra que estamos indo na mesma linha dessa interpretação ao permitir flexibilizações dessa natureza que vão bem ao encontro do que o Supremo decidiu, e temos talvez em determinados casos em que, especialmente em municípios de maior porte, em que o tribunal tem insistido em que essas providências sejam formalizadas, talvez sejamos obrigados a rever esses conceitos. Muito bem. Eu queria, só se me permite, excelente observação do conselheiro Renato, realmente há essa decisão recente, o que exatamente procurei constar, quer dizer, que o município não é obrigado a fazer. Se quiser, pois bem, ele pode fazer, mas nós não podemos obrigar. Isso. Inclusive, um município desse tamanho, com essas características, que faça um concurso com um procurador, como sempre bem lembrado pelo conselheiro decano Roque Cittadini, tá certo ou não? Que muitas vezes poderá, enfim, não ter o desiderato, não ter a finalidade específica, precípua, para que aquele concurso, em tese, teria sido feito. Então, eu mantenho e queria, se me permite, presidente, acrescentar essa observação do conselheiro Renato no corpo do meu voto, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. É claro. Continua em discussão. Conselheiro Roque Cittadini. Sem microfone, conselheiro. Desculpa. Que bom que os conselheiros Renato e Dimas falaram antes, porque já há muito tempo eu venho questionando esta obrigatoriedade de abrir
concurso para carreira jurídica em Câmara pequena, em prefeitura pequena, já há muito tempo. Eu só queria acrescentar algo, senhor presidente. O doutor Sérgio está nos ouvindo, que esta veia concursista que existe, ela é muito forte no Tribunal de Contas, em 2 locais. Primeiro, no Ministério Público, que querem fazer concurso até para o vírus da Covid. Os auditores, a nosso serviço de... Doutor Sérgio, os nossos serviços, não sei se o senhor está me ouvindo, os nossos agentes e auxiliares que pregam um concurso para tudo. É o único remédio, é a cloroquina dos auditores e agentes de fiscalização. Então, que essa coisa relembrada pelo conselheiro Renato, pelo conselheiro Dimas, seja também alertado os nossos agentes e auxiliares. O Ministério Público está ouvindo, não vai mudar, mas em todo caso está ouvindo, para diminuir a receita única para todas as doenças. É isso. Muito bem, encerrada a discussão em votação. Sidney Beraldo, vamos lá. Eu ainda. Falta Iperó. Acho que o importante... eu gostaria de me manifestar, conselheiro Dimas, com relação ao voto de Alvilândia. Não, primeiro, acho que é importante essa discussão e nós firmarmos aí um entendimento com relação a esta não exigência de contratações, especialmente em câmaras e municípios pequenos, de consultoria jurídica, e disse muito bem o conselheiro Renato, que a decisão do Supremo Tribunal foi nessa linha e que fortalece, inclusive, uma posição já que o conselheiro decano já vinha defendendo e eu já tinha o acompanhado algumas vezes. Agora, como o voto está indo pelo não provimento, conselheiro Dimas, eu queria entender, o argumento é a ausência de recolhimento das contribuições sociais? É isso que pesou? Mas também o valor é de R$ 7.362. Também não seria um valor módico que poderia levar a uma recomendação para recolher e darmos o provimento? É uma reflexão aí que eu gostaria de colocar para o relator e os conselheiros. Olha, eu fico feliz com a reflexão do conselheiro Beraldo e eu vou retirar, conselheiro, porque esse foi aquele tipo de voto que já entrou na sessão passada, eu refiz o voto, os senhores acompanharam, eu rediscuti, vi os números do município, né? Mas vou retirar para levar em consideração essa questão. Só que é uma questão muito reincidente lá nessa Câmara da Vilânia, tá certo? Eles vêm reiteradamente decidindo essa questão. Mas mesmo assim, diante do que Vossa Excelência aponta, do valor, e porque isso já aconteceu em 2016 também, mas mesmo assim eu vou retirar com reclusão, em homenagem às ponderações do nosso conselheiro Beraldo. Agradeço. Matéria diária. Item 34, conselheiro Dimas Amaro. Bom, e, finalmente, recurso ordinário interposto pela Câmara Municipal de Iperó. O Ministério de Contas manifestou pelo conhecimento no provimento do apelo. A Câmara quer a mudança da decisão que julgou irregulares as contas de 2017. Esse é o relatório. Recurso em termos, ele conhece, presidente. Conheci. Quanto às inconsistências verificadas no quadro de pessoal, que teria apresentado elevado número de cargos e comissão frente aos efetivos, tenho ponderado
que o exame da matéria não se deve centrar em uma conta de proporcionalidade, mas precisa sim se orientar na verificação se os cargos existentes são efetivamente necessários à adequada estrutura funcional do órgão e se guardam afinidade com o regramento constitucional. Além disso, como muito bem destacou o Ministério Público de Contas, a quantidade excessiva de pessoal já tem sido objeto de recomendação 2010, 2011 e 2012. Portanto, chance foi dada. Acolho a administração do Ministério Público de Contas e não dou provimento ao recurso ordinário e mantenho na íntegra do voto recorrido. Eu voto. Em discussão e votação, aprovado. Primeiro também aos conselheiros, passo a palavra se alguém desejar dela fazer uso. Se não houver interesse, nós vamos encerrar a sessão. Presidente. Pois não, conselheiro Dimas Ramalho. Eu só queria cumprimentar o procurador Tiago Pedro Lima pelo artigo publicado hoje no Diário Oficial, importante relação dos municípios, a atuação do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas nesse momento. Assim como o artigo de Vossa Excelência causou grande repercussão, o eminente diretor da STG, Sérgio Rossi, tem sido como uma bússola para muitos prefeitos e todos nós. Então, acho que o tribunal também, ao lado de votos, decisões, tem se pautado em artigos importantes para nortear o debate e orientação dos seus jurisdicionados. Então, queria fazer esse registro. Muito obrigado. Muito bem. Excelente encerramento. Participo das palavras de Vossa Excelência. Tenho certeza que também os conselheiros acompanham os cumprimentos ao doutor Tiago Pinheiro Lima. Parabéns, doutor Tiago. Está encerrada a sessão.